Eu vou aqui me apresentar. Meu nome é Érica, tá, gente? É Érica Maltes, eu sou psicóloga, formada pela Universidade Federal de Rondônia. Oi, boa noite. Oi, boa noite. Pode continuar. Tá. Sou formada aqui na Universidade Federal de Rondônia e eu tenho uma trajetória ligada com a clínica e principalmente com a saúde mental do trabalhador, né? Eu fiz uns 3 ciclos de pesquisa junto com a professora Vanderleia, em que a gente lidou com saúde mental e do trabalho. 3 ciclos de pesquisa, 2 que estavam, um que foi voltado com trabalhadores da área da vigilância e 2 que a gente estava trabalhando, fazendo levantamento do público-alvo do SPA. E aí, hoje, a convite da Joelle, me chamaram aqui para poder falar com vocês um pouco sobre essa relação de saúde mental e de trabalho, né? Mais especificamente sobre a questão do burnout, que atinge várias classes profissionais, mas principalmente pessoas que estão muito mais ativas, como médicos, professores e tudo mais. Então, assim, como que eu vou começar falando sobre isso com vocês, né? Primeiro, antes da gente falar do burnout em si, eu vou precisar conceituar como funciona essa relação da saúde mental do trabalho. Porque quando a gente fala em trabalho, a gente quase sempre pensa inicialmente nos rendimentos que a gente vai ter. Porque, assim, a gente tem esse dinheiro e a partir desse primeiro momento, com esse dinheiro é que a gente consegue pagar as nossas contas, viver a nossa vida, realizar alguns desejos financeiros, como viajar, comprar uma casa, comprar um carro, e assim sucessivamente. Mas também, por meio do trabalho, a gente faz outros tipos de interações, como a gente faz outras interações sociais, porque num primeiro momento a gente acaba muito restrito aos locais da nossa casa, da nossa família, os amigos que já são muito antigos, e o trabalho faz com que a gente conheça várias pessoas de vários locais, de diversas origens, que faz com que a gente consiga, por meio dessa variabilidade de pessoas que a gente conhece, fazer trocas. Não apenas trocas profissionais, mas também trocas de experiências, trocas de vivências, trocas de conteúdos. E tudo isso é importante para a formação e a construção do eu. Por quê, né? A gente pode começar aqui como quando a gente vai se apresentar, né? Para eu falei meu nome e falei qual é a minha profissão, que eu sou psicóloga. Quando vocês vão falar sobre vocês, oi, eu sou o João, eu sou médico. Oi, eu sou fulano médico. Por quê? A sua profissão faz parte de quem você é, né? A maior parte do tempo da nossa vida ativa é dentro do nosso ambiente de trabalho. Então, a gente acaba fazendo essa inter-relação entre o trabalho e a nossa vida. Faz parte de quem a gente é. Principalmente quando a gente pensa em profissões como as de vocês, que é quase interligado e pensar um médico, né? Então, acontece algum acidente, acontece alguma coisa, as pessoas vão olhar, mesmo que vocês não estejam trabalhando. Mas se alguém olhar e souber que vocês são médicos, vão procurar vocês não porque você é o João, mas porque você é médico. Então, há esse reconhecimento tanto de si mesmo quanto da sociedade por você como profissional. A gente se lê como profissional. Vocês conseguem imaginar vocês fora do contexto do seu trabalho? Quem são vocês além do trabalho de vocês? Sim. Isso é muito legal. Isso é muito bacana. Porque muitas pessoas não conseguem ver. Ou então não tem muita noção. Porque a gente acaba tendo uma relação muito grande. Porque eu sou meu trabalho também. Tipo, eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou psicóloga, né? E o trabalho faz parte de quem a gente é.
E aí, o que a gente consegue falar? Que dentro do trabalho, a gente tem questões de sofrimento no trabalho. E aí, como que a gente pode falar de questões que podem causar sofrimento no nosso trabalho? A perda do emprego ou perda de rendimentos. Tipo, tenho vários trabalhos, tenho várias coisas, e aí eu vou perder rendimentos. E aí, lembra do que eu falei anteriormente sobre essa relação do trabalho e a gente ter esse primeiro conceito do rendimento para podermos pagar coisas e realizações? Quando a gente perde financeiramente, a gente tem sofrimento. Quando a gente fala também de assédio moral, ou de bullying, ou de todas essas questões que vão permeando dentro das relações de trabalho, condições precárias de trabalho também são fonte de sofrimento do trabalho, que é pensar realidades assim, eu tenho que realizar uma determinada atividade, tenho que fazer uma determinada coisa, e eu deveria usar um instrumento X, mas eu não tenho. É como pensar assim, um professor. Um professor, para dar aula, precisa de quê? De um pincel, um quadro, uma sala de aula. Isso sem pensar em outros elementos. E quando ele chega no seu local de trabalho, ele não tem um pincel. Ele não tem um quadro legal, não tem uma sala, não tem um ar-condicionado. Então, essas condições precárias no trabalho, essas particularidades do que falta no seu trabalho, que prejudica na sua melhor atuação no seu trabalho, gera sofrimento. E aqui entra essa questão da falta de descanso. Né? Quando a gente fala, né, você não consegue descansar direito, precisamos descansar, precisamos relaxar. Então, essa falta de descanso nos causa sofrimento. E aí, por que eu falei desses dois elementos, né? Tanto que a gente ganha como prazer, quanto que a gente perde quanto sofrimento. Porque enquanto no ambiente de trabalho, enquanto vida, a gente passa por esse ciclo de prazer e de sofrimento no trabalho. Porque em um primeiro momento, enquanto nós estamos lá trabalhando, a gente pode encontrar situações que nos causem desafios, que nos deixem ansiosos quanto ao nosso trabalho. Mas quando a gente consegue resolver isso de uma maneira criativa, de uma maneira coletiva, a gente acaba tendo essa compensação e transforma esse sofrimento em um prazer. E assim sucessivamente. Um outro elemento que é muito importante para a gente poder falar aqui é a questão de trabalho prescrito e de trabalho real. Por exemplo, vamos pensar assim, num trabalho prescrito. Você vai ser contratado para trabalhar em um determinado período de tempo para realizar determinados tipos de função. Quantas vezes vocês são contratados em um local de trabalho e executam apenas o que estava ali previsto no papel que iria ser feito? Como é que se perguntou? Desculpa. Quanto tempo? Se assim, quando vocês são contratados, ou então não só nesse emprego, mas em outros trabalhos, quando você tem lá descrição do cargo, fazer isso, isso e isso, e quando você vai chegar lá e executar essa função pela qual você foi contratado, você realmente executa apenas aquilo que está na descrição? Não. Com certeza não. A gente executa mais e muitas vezes a gente não consegue executar tudo que está escrito também. Quase nunca, para falar a verdade. Se a gente for colocar o que a gente tem que fazer enquanto médico da estratégia de saúde da família, por exemplo, não tem como desenvolver tudo aquilo, prevenção, promoção, reabilitação em saúde e no tempo que nos é fornecido. Primeiro que a gente acaba sendo, né, colocado sob responsabilidade de toda uma comunidade, todo um território, né? Então isso daí já é responsabilidade pra caramba. Até aí tudo bem, né? Então a gente acaba sendo responsabilizado muitas vezes por coisas que são do extrato social mesmo, de, enfim, problemas sociais muitas vezes que acabam
envolvendo esfera pública, esfera criminal, outro tipo de coisa que acaba sendo completamente diferente do escopo do nosso trabalho. Isso sobrecarrega bastante. Sim, isso que você falou, vocês falaram, é muito importante porque o que é, né? Vocês têm todas essas determinadas funções e quando a gente vai cumprir, a gente encontra barreiras que às vezes a gente não consegue transpor, porque não está dependendo só da gente, né? E aí que vem esse sofrimento, aí que vem essas questões, principalmente quando a gente fala de determinadas funções em que a cobrança ela é feita, por exemplo, assim, para vocês. Vocês têm que atingir uma determinada meta. Aí, assim, antes de continuar, assim, é cobrado que vocês, determinadas metas, números de atendimentos, de coisas que tenham sido feitas no trabalho de vocês? Sim, a gente é cobrado por... Pode repetir, cortou bem na hora que você estava falando. Por favor. A gente tem metas para alcançar, tem quantidade de atendimento para alcançar, a gente tem quantidade de visita para alcançar, a gente sempre é cobrado a partir de produtividade, né? Talvez não tanto quanto no serviço particular, mas sempre pela produção. Exato. E quando a gente fala... mais às vezes pela quantidade do que pela qualidade, né? Sim, isso que vocês falam é muito interessante e muito preocupante, porque quando a gente fala dessa lógica de quantidade, e principalmente isso que você falou, você, querido, qual é o seu nome? Que eu não consigo ver. Eu sou Janai Eber. Posso te chamar de Éder? Pode, sem problema. Obrigada. Então, como você falou, Éder, assim, às vezes eles prisam quantidade ao invés de qualidade, é porque muitas dessas pessoas, a gente tem um papel e é isso que foi falado, né? Como, por exemplo, aqui tem esse papel que tem essa lista de coisas que vocês têm que fazer. E às vezes vocês não conseguem bater o que está dentro, porque vocês às vezes estão fazendo outras coisas que não cabem da função de vocês. Falaram que vocês têm que fazer visita. Aí o carro quebrou. Aí vai ter que pegar o carro de quem? Carro próprio de vocês. Coisas que deveriam ser feitas. Daí casa com essas questões de condições precárias de trabalho. E isso gera sofrimento. Porque vai muito além. Mas a cobrança fica sempre ali em cima do sujeito, né? E aí a gente chega nessa situação do burnout. Eu vou ler aqui que esse foi um conceito que eu peguei que está direto no próprio site do governo federal. Que ele fala que é a síndrome do esgotamento profissional, que é um distúrbio emocional com sintomas de exaustão extrema, estresse e esgotamento físico, resultantes de situações de trabalho desgastante, que demanda muita competitividade ou responsabilidade. E a principal causa é o excesso de trabalho. E é comum em profissionais que atuam diariamente sob pressão e com responsabilidades constantes, como médicos, enfermeiros, professores, policiais, jornalistas, entre outros. Olha o que vocês falaram, que acaba vendo aqui. O trabalho de vocês é de extrema responsabilidade e de extremo cuidado. E aí, o que a gente vê, né? Excesso de trabalho, mas é porque, para vocês poderem fazer um determinado trabalho com a qualidade que merecia ser feita, vocês teriam que fazer um determinado tempo X. Mas a gente vive em uma sociedade de consumo em que os números são muito importantes. Então, é interessante que a gente faça muitos atendimentos, porque é para mostrar no final, olha como essa equipe atendeu 500 famílias em um mês, em 2 meses. Olha como foi feito, sendo que vocês têm que fazer uma série de outras atividades, uma série de outras coisas, mas é cobrado de vocês apenas que vocês realizem essas atividades. E quando a gente consegue deparar com o que eu gostaria de fazer e o que me é cobrado e o que eu tenho que fazer para conseguir atingir essa meta que é dada, causa sofrimento, causa anseio, né? E isso é muito complicado para poder se lidar. E o principal, esse burnout, ele não é algo que apareça assim
do nada, em que seja um dia você está bem e outro dia você não está. Porque ele é uma questão que muitas vezes, ele pode ser confundido com outros tipos de transtornos, como o transtorno de ansiedade, como depressão. Não que isso não exista, ele pode estar junto com esse contexto. E principalmente quando a gente fala sobre saúde do trabalhador, até um período recente, a gente falava muito sobre a questão da saúde do trabalhador quanto à saúde física. O LER já está muito bem consolidado. A gente sabe que o LER, ele é derivado do trabalho. Quando a gente fala de outras patologias que são físicas, a gente consegue falar, olha, ela é ligada diretamente ao trabalho. Mas quando a gente fala de burnout, ou qualquer outra síndrome emocional, que não precisa ser necessariamente burnout, como depressão, ansiedade, síndrome do pânico, transtorno do estresse pós-traumático, são transtornos que às vezes são derivados do trabalho. Mas não conseguimos ainda fazer uma ligação dessa, principalmente porque às vezes a pessoa não consegue dar conta que é o trabalho que é o gatilho. Lembram quando eu falei que nós tínhamos essa relação do trabalho de estar ainda muito imbricada no que a gente é? Olha só, nós estamos aqui às 18 horas, mais de 18 horas, e ainda estamos dentro de uma situação de trabalho. E provavelmente, quando terminar, muitos de vocês vão para o trabalho ou vão continuar trabalhando, seja o trabalho externo, nos hospitais, ou um trabalho que vocês vão ter que dar prosseguimento dentro da casa de vocês. Por quê, né? Às vezes, a gente acha erroneamente que o trabalho, quando a gente está lá, né, na clínica, no hospital, realizando as atividades, mas quando a gente chega em casa, a gente ainda está trabalhando, e às vezes o movimento ele é tão rápido, ele é tão, como eu poderia dizer da melhor forma, suga tanto a gente, que quando a gente decide parar e chegar na nossa casa, ainda leva um tempo até a gente conseguir se estabelecer e conseguir compreender de uma maneira melhor e ficar bem relaxado. E às vezes isso afeta as nossas próprias relações dentro da nossa casa. Como? Vocês me perguntam. Às vezes, as relações tanto de casa afetam no nosso trabalho, quanto do trabalho afetam dentro de casa. Vamos pensar, às vezes, uma situação assim, muito estressante. Eu tive um dia de trabalho em que todo mundo falou alguma besteira, várias raivas, várias coisas. Aí você já estava com alguma questão com o seu esposo, com a sua esposa, tipo, ai, ele tá ali, a gente tá discutindo, tava já com uma pendênciazinha. Aí você chega em casa, aí encontra que o combinado era comeu, lavou a louça. Aí chega em casa, ele deixou a louça suja em cima da mesa e você ainda viu uma barata dentro do prato. E uma circunstância normal, mais tranquila, talvez seria o quê? O que vocês fariam? Vou levar e vou falar, poxa, cara, a gente combinou, não era para fazer isso, não era para isso acontecer, né? Mas às vezes o dia foi tão difícil e você já está com aqui entalado que às vezes acaba brigando ou discutindo. Isso chega para mim às vezes na clínica. Eu tenho a fala de uma paciente que era muito interessante, que ela era mãe, ela é mãe, né? E ela passava por situações complicadas no trabalho, e aí ela dizia assim, olha, às vezes eu tenho medo de transbordar quando eu estou em casa. As questões da maternidade em si, mas era tanta coisa que ela engolia, tanta coisa que acontecia no trabalho e ela não falava, e quando ela conseguia não relaxar, mas sabe, botar para fora aquela coisa ruim, aquela sensação desconfortável, era com os filhos. E aí, quando isso acontece, situações que acontecem brigas desnecessárias, em que às vezes acontecem até casos de agressão.
quê? Porque a pessoa não está conseguindo lidar. E atrelado a essa questão de adoecimento do trabalho, a gente pode também colocar o uso de álcool e outras drogas como forma de alívio de ansiedade de relações de trabalho. Né? Então, aqui, quando a gente fala dos sintomas, quando vocês vão saber melhor do que eu aqui, ao ver, a gente consegue perceber que esses sintomas, eles não são apenas emocionais, também existem sintomas físicos. E aí, aqui, alguns que eu vou falar para vocês, ó, cansaço físico e mental. E esse cansaço, às vezes, assim, é muito interessante que acho muito legal a gente estar falando numa terça, pós-feriado. Sei que para médicos costumam, assim, feriado ou não ter feriado, já que costumam fazer plantões, mas vamos imaginar que todo mundo passou 4 dias em casa, sem trabalhar. Às vezes, nesse período de 4 dias, mesmo passando 4 dias, mesmo sem ter tocado em nada, chegou ontem, segunda-feira, pô, meu Deus, eu preciso ir trabalhar. Meu Deus, parece que eu não descansei nada. Dor de cabeça frequente, e aí às vezes a pessoa procura médico, procura vários especialistas e nada muda. Dificuldades em dormir, né? Dificuldades em concentração, sentimentos de fracasso e insegurança, negatividade constante, alterações de batimentos cardíacos, isolamento, fadiga, pressão alta. Se vocês forem ver, vários desses sintomas, eles são muito ligados a alguns sintomas de ansiedade ou depressão. Né? Como eu falei para vocês que eu tinha feito 3 ciclos de pesquisa, no nosso primeiro ciclo, a gente estava avaliando transtornos mentais menores em vigilantes. E aí a gente estava vendo algumas dessas questões. Então, muitos deles relatavam a dificuldade de dormir, a insônia, sabe? Essas alterações de humor. E aí, o que acontece, né? Para pegar aqui essas questões de alteração de humor. Por que acontece às vezes? Porque a gente não consegue lidar ou gerir ou falar sobre o que está acontecendo. Né? Tipo, falar para a pessoa responsável, olha, está acontecendo isso, tem como fazer isso. Então, às vezes a responsabilidade é muito grande, você não tem com quem dividir essas questões, sabe? Então, muitas vezes, quando você está sobrecarregado e não tem com quem dividir, e você está nessas questões de humor, às vezes a solução que a gente encontra para poder não magoar quem a gente ama, quem a gente considera, é se isolar. E é muito complicado a gente poder compreender isso, porque num primeiro momento, a gente vai olhar e falar, pensar, não, eu estou com alguma outra questão, é ansiedade, ou estou com depressão, né, alguma outra questão. Porque isoladamente não dá. E aí que vem a questão de como que a gente consegue diagnosticar. Geralmente, quem faz esse diagnóstico são psiquiatras, né? Ou profissional psicólogo. Por que é importante fazer a escuta? Porque se a gente fizer só a escuta dos sintomas, a gente pode imaginar que é outra coisa. Não que isso isoladamente não possa ser, mas a questão que é importante porque às vezes a gente está em uma questão de adoecimento de trabalho e a gente não percebe que está adoecido devido a questões do nosso trabalho. Então, quando eu fui chamada, eu procurei falar algo que fosse relacionado com a classe de vocês, médicos, né? E aí eu fui pesquisar sobre a prevalência da síndrome de Burnout em profissionais de saúde. Esse artigo aqui
foi feito um levantamento bibliográfico para poder fazer a verificação de quais especialidades médicas tinham uma maior prevalência dessa situação. E aí, quais foram os 3 primeiros colocados? Quem trabalhava na UTI, quem trabalha com medicina de família e, em terceiro lugar, emergências. E o porquê que eles acabaram falando muito sobre as questões também dos profissionais de medicina de família terem tanta prevalência de burnout? Foi falado que algumas das questões que tinham era, primeiro, a questão de dificuldades de ter recursos para poder trabalhar de uma maneira que se é cobrado, a dificuldade de se ter, a dificuldade de ter um maior reconhecimento dentro desse trabalho, os salários que não são muito altos e também o fato de que sempre tem muitas questões do ambiente de trabalho que estão ali presentes dentro da medicina da família. E aí um outro ponto que ele acabou falando, que acabava assim, que ele achou, o autor achou interessante frisar, foi o fato de que alguns desses médicos da família, eles faziam um alto uso de tabaco e de álcool. E aí que eles relacionaram com questões de ansiedade. Mas isso me fez lembrar também um outro artigo que eu li, que era a questão de valor simbólico dessas de álcool, tabaco, e eu vou incluir aqui, por exemplo, café. Quem aqui toma café? Gosta de tomar café? Acho que é melhor perguntar a pessoa que não toma, né? Ó. Vício total. É um grande, no meu caso. Né? E o que é que a gente faz assim, né? O café, ele não está presente apenas pela questão da energia, mas o café é uma forma de troca social, uma forma de alívio. Ah, vou tomar um café. Esse ato de tomar café é quando você encontra seu colega, sua colega, e você consegue fazer interações sociais e fazer trocas nesses ambientes. É igual quando fala-se de tabaco, tem as pessoas que são fumantes, às vezes saem, quando eu vou aqui na UBS próxima à minha casa, e às vezes está ali, nunca vejo uma pessoa que é um trabalhador que está indo fumar sozinho. Sempre vai ele e uma outra pessoa. Sempre vão em pares ou em trios, porque é como se fosse naquele breve minuto dos cigarros, aquele breve minuto em que você está tomando café, você está dando aquela pausa meio que forçada, assim, o caos está torando assim fora, mas para poder respirar, para poder ficar relaxado, para poder conversar. E é isso que é um ponto de apoio nesse momento para esses profissionais, para vocês. Né? E aí, assim, né? Eu sei que todos vocês, mas como que é o processo de troca de vocês de trabalho? Como assim? Troca dentro do trabalho? Como é que são ambientes de troca, de conversas entre vocês e equipes de vocês? Como que é a interação de vocês? Acho que depende do ambiente, né? Se for na UBS, se estiver na mesma unidade, é uma troca bem técnica de pacientes, assim, por vezes acaba virando sua segunda casa, né? Tem umas trocas de experiência extra trabalho, mas 90% trabalho, né? Então,
estou cansado por isso, ou então aquele paciente é muito complexo, são mais essas trocas técnicas mesmo, né? Apesar de um convívio familiar ou virar uma família nova, né, é bem difícil outros tipos de comunicação. Sim. Aquela coisa assim, né, que é falado apenas sobre trabalho. Então, isso é uma outra coisa que eu acho que é bem interessante a gente poder falar, porque, por mais que seja, lembra? É um local que a gente está trabalhando, mas a gente também está vivendo lá junto. E quando a gente acaba tendo apenas essas trocas técnicas, às vezes a gente acaba se perdendo um pouco nisso do conseguir fazer trocas. E aí aqui queria falar aqui para a ideia de tratamento. Quando a gente fala do tratamento de burnout, a gente coloca primeiro sobre contexto de psicoterapia. É muito importante. Psicoterapia. E, em alguns casos, pode ser, sim, necessário o uso de medicamentos. Né? E para a prevenção, também considero psicoterapia um ponto muito importante. Né? E não é puxando sardinha para mim, porque sou psicóloga. Por causa que justamente existe esse espaço de troca. O que é a psicoterapia? Você estar com um profissional psicólogo. Você está falando sobre questões, sobre demandas, às vezes coisas de trabalho que você não consegue falar com outras pessoas. E aí, em psicoterapia, conseguir resolver, conseguir pelo menos achar um norte para lidar com determinadas situações. Outra coisa, fortalecer o coletivo do trabalho de vocês. Acho que é importante fazer, por mais que tenha, não apenas falar de coisas técnicas, mas de tratar dos interesses, fazer o apoio um do outro, das equipes de trabalho, com quem vocês estão trabalhando. Saber que você pode contar com o seu colega de trabalho e o seu colega de trabalho saber que pode contar com você. Então, isso é muito bacana e é muito importante. Outra coisa, buscar ter uma boa qualidade de sono. Né? Ter uma boa qualidade de sono. Dormir pelo menos as 8 horas por dia. Fazer uma higiene do sono. Né? Evitar telas antes de dormir para poder ter uma boa noite de sono, para conseguir dormir bem. Praticar hobbies. Terem coisas que te deem prazer, coisas que vocês gostem, que não estejam ligadas diretamente a trabalho. Aí aqui, eu queria saber de vocês se vocês têm algum hobby, alguma coisa que vocês gostam de fazer. Ou há quanto tempo vocês não fazem alguma coisa que dê prazer para vocês, que não seja trabalho. Olha, é bem difícil desligar totalmente assim do trabalho. Ele, mesmo que a gente fala assim, vou esquecer, vou desligar tudo e vou ficar só aqui, sei lá, assistindo essa série, jogando videogame, enfim. Você sempre está ali com o celular do lado, o WhatsApp apitando, é alguma coisa relacionada direto ou indiretamente ao trabalho. Então acaba sendo bem complicado, assim. A gente de fato tem um tempo só nosso. Eu acho que nós, médicos, acho que a gente só consegue realmente se desligar do trabalho primeiro quando morrer, ou... Brincadeira, galera. Sei lá, pega uns 10 dias de férias, né? Aí viaja, realmente, tem que viajar, porque se a gente não viajar, acho que a gente não consegue se desligar 100%, acho que a gente acaba desligando aí 80% do trabalho, mas mesmo que a gente se afaste 5 dias, chegue em casa para descansar, realmente, é isso que o colega falou, a gente sai do trabalho, mas estamos no trabalho ainda, literalmente, fazendo alguma coisa. Quando chega em casa, acaba fazendo, mesmo que você esteja vendo uma série, alguma coisa, chega um WhatsApp do trabalho ou de algum outro emprego, você tem que tentar ajudar a resolver alguma coisa. Eu acho meio complicado isso. Sim, então acho que a Até gente tem aqui um colegas, né, que ponto. pedem ajuda também, aí a gente acaba trabalhando nisso, discutindo caso, algum colega que viu alguma coisa, continuidade do plantão. Então, sair do plantão, mas com o paciente pendente, então tu continua trabalhando, né?
Sim. Tem Acho muito, que mas podem tem, falar, quero ouvir vocês. eu particularmente, eu consigo me desligar, assim. Eu tenho momentos específicos da minha vida em que eu não me conecto com o trabalho. Sim. Então, aqui, eu vou fechar aqui que eu quero ver vocês. Aqui. Então, eu acho isso muito interessante de como tá ali, de vocês estarem falando de como funciona o trabalho de vocês e de como vocês enxergam o trabalho de vocês, de como está a rotina de vocês, o fato de estar sempre muito atrelada, tipo, eu não consigo parar. Aí eu vou fazer uma pergunta bem rápida. Quantos de vocês estão só aqui comigo? Oi, você quer me ver? Eu tô. Porque, assim, né, muitas vezes a gente tá, oi, Joel, então, porque muitas vezes a gente tá voltado a multifunções de trabalho. O trabalho de um médico, eu não tenho noção do quanto que é exigido essa super presença de estar em vários lugares. Mas a gente procurar e pensar de como que está dentro da nossa realidade que a gente consegue. O que foi, Janaí? Você dá o quê? Eu não, eu tô aqui olhando outras coisas, o telefone tá aqui do lado, enfim. Sabe qual é o nome desse tipo de coisa que você está fazendo? Se chama quase. Eu atendo muitas mulheres, né? Eu vou usar esse contexto assim de trabalho mental. Porque vamos pensar assim, quando a gente está aqui trabalhando, às vezes está assim, né? Nossa, eu estou aqui trabalhando, mas a minha cabeça está pensando, meu Deus, tem a roupa para lavar, tem a casa para fazer, tem isso e aquilo ali, tem o meu filho para olhar, tem não sei o quê. Então, tipo assim, você não está só aqui, você está trabalhando tantas vezes mais, e aí daí que vem aquele tal do cansaço mental. Porque vai acontecer o quê? Vai dar meia-noite, imaginando que eu tô com muito otimismo que você vai dormir meia-noite. Sabe? Então, assim, dá uma meia-noite, a hora que você for dormir, você não vai conseguir desligar. E aí, sabe como isso afeta o sono? Tô com um filho de 3 meses também, então. Sim, os desafios, os prazeres de ter um nenenzinho em casa que chora a madrugada toda. Então, assim, são essas coisas que faz com que a gente pegue, assim, você conseguir desligar, até mesmo para aproveitar outras coisas, demora um pouco mais. Porque você está se superestimulando, a gente acaba se superestimulando com outras coisas. Tipo, eu estou atendendo e eu tenho que ver uma outra coisa, E nós sabemos, nessa sociedade de consumo que a gente vive, que geralmente a gente não consegue ter um bom rendimento ou uma boa vida financeiramente falando se a gente tem um trabalho só, né? Por mais que falemos e a gente saiba que médicos nesse país têm um bom salário, né? Mas geralmente médicos da família são os que não recebem, são os que dentro da escala dos médicos são os que têm uma menor remuneração. Então, para poder ter uma remuneração menor, tem que trabalhar, sei lá, em não sei quantos lugares, fazendo não sei quantas atividades, fazendo não sei mais quantas e quantas outras coisas. Né? Da mesma forma, assim, psicólogos. Eu lembro quando estava na universidade, uma professora falou assim: eu não vi um psicólogo que esteja recém-formado que não tenha pelo menos 3 empregos, que não esteja pelo menos trabalhando em 3 lugares. Por quê? É muito assim a nossa vida. Trabalha, quando vai falar assim, que horas, vamos nos ver? Quando? Literalmente tem que agendar, porque não, porque olha, tem tal dia eu faço isso, tal dia eu faço aquilo, tal dia eu faço isso. E tal dia e tal hora. Não, nesse dia, nessa hora, eu estou fazendo outra coisa. Então, é muito corrido, é muito puxado.
Então, quando a gente fala dessas posições de trabalho, então, por isso que é importante, nem que seja 1 hora por dia, a gente conseguir se separar para a gente conseguir aproveitar 1 hora. Acho que por mais que não seja, não consigo tirar mais do que isso, mas conseguir ter aquela hora que não seja você, que seja um tempo que você consiga tirar para você mesmo, para nós mesmos. Nem que seja 1 hora por dia, fazendo algo que te dê prazer, algo que você goste. Porque se são coisas que consegue esperar você, por que não deixar você tirar esse tempo para você? Para que você consiga olhar para você, voltar para você. Principalmente quando a gente fala de profissões que são vistas com pessoas que cuidam, pessoas que salvam vidas. Então, é importante que vocês também cuidem de si mesmos. E isso faz parte do tirar o tempo para vocês, conseguir ter uma boa noite de sono, conseguir aproveitar melhor a família e os amigos. E quando está, por mais que esteja tudo corrido, fazer com que você esteja lá, mesmo que, eu estou ali, mas eu estou atento, não, conseguir estar no lugar que você está, aí olhar, não, vou lá. Porque vocês sabem quais são situações que precisam ficar atentos. Tipo, tem um paciente que ele está ele precisa ficar atento a esse paciente. Isso é uma outra circunstância. Mas, se você hoje teve um plantão tranquilo, teve um trabalho tranquilo, e você vai chegar na sua casa e falar, tá tudo tranquilo? Eu vou conseguir descansar? Pelo menos, eu vou aproveitar e falar assim, gente, eu vou ficar off por umas 2 horinhas, que é para eu poder tomar meu banho, dormir, descansar. Porque está tudo tranquilo. Porque é o momento que você precisa voltar para si mesmo. É importante a gente poder se olhar, a gente poder se ver enquanto não apenas como médico, né? E acho que acaba indo muito naquilo quando a gente fala do ser médico, que parece que acompanha a gente não é nem só médica, mas parece que acompanha, né, o fato de estar ali e toda a responsabilidade que está imbricada nisso. Né? Sem dúvida. Aí eu queria finalizar agradecendo, né, pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Queria poder, se vocês quiserem, deixar o espaço aberto para poder ouvir colocações, sugestões, para a gente poder fazer essa troca aqui juntos, porque é assim que a gente vai começando a fazer esse movimento, né, trabalhando em nós como um coletivo. Vai virar uma psicoterapia coletiva aqui. O que eu acho que é importante para os médicos, né, quando os supervisores podem passar, né, é de que existe a doença. A gente relaciona muito, como agora tem no CID-11, tem o burnout lá, no burnout, mas ela existe de fato. Então, fazer estratificação de risco, fazer diagnóstico diferencial é importante. E afastar se necessário, né? Usar a saúde do trabalhador da atenção primária, que a gente tem muito medo de usar nos afastamentos e no que for, pensando em saúde mental, né? Medicando esse paciente para ele melhorar, por vezes indicando terapia, esse paciente não vai conseguir fazer. O usuário fica perdido ali com um diagnóstico não tão certo de ansiedade, depressão, estresse, né? Algum distúrbio do sono. A gente melhora com alguns medicamentos, mas ele fica sem um diagnóstico certo. Acho que o ponto-chave, assim, pelo menos de fechamento, que eu acho importante a gente ressaltar com os demais médicos, né, que vão ser mais de 100, que vocês vão repassar isso, que existe esse diagnóstico, né? Não é algo que é só para discutir aqui, dizer que está estressado do trabalho, mas fazer estratificação de risco, ver diagnósticos diferenciais, ver que é possível, né, fazer esse diagnóstico de nutrição primária, referenciar quando necessário, mas Sim. fazer um manejo adequado quando necessário ali, né? Sim. É importante fazer uma escuta atenta, porque às vezes a pessoa chega falando de todos aqueles sintomas e às vezes a gente não se atenta a outros detalhes. Por isso que eu acho que nesse rastreio, como vocês estão falando, perguntar sobre o trabalho e não perguntar apenas, você trabalha em quê? Eu sou feirante.
mas também perguntar como é a rotina, o que tem acontecido, como é que está sendo, porque às vezes, dentro desse diálogo, ao saber um pouco mais sobre a rotina dele de trabalho, a gente acaba se apercebendo de outras demandas que estão ali, e às vezes até o porquê que ele está tão ansioso. Vamos imaginar, no período que nós estávamos vivenciando na pandemia. Estávamos assim, Covid e tudo, mas aparecesse em um momento alguém com ansiedade. Às vezes não é apenas pelo processo pandêmico. Nós tivemos um grande momento de pessoas que trabalhavam de modo informal, de maneira autônoma, trabalhadores, e que quando teve aquele lockdown, muitas pessoas perderam seus rendimentos. E isso já é ansiedade. Porque como é que eu vou fazer para viver? Como é que eu vou fazer para conseguir manter a minha família, fazer as minhas coisas? Isso é questão que gera sofrimento. Alguém quer pontuar mais alguma coisa? Joelle? Não tenho nada a pontuar, não. Eu acredito que é um tema muito interessante, não só para a gente, né, da área da saúde, porque a gente lidar com isso a todo momento, né, toda hora, praticamente, e não só na nossa vida, né, pessoal e profissional, assim como paciente que a gente pega. Eu agradeço a disponibilidade da Érica, né, por ter se disponibilizado a trazer essa aula para a gente, que é um tema bastante importante. Muito obrigada. Obrigado, Érica. Quiser dar suas palavras finais? Assim, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, de poder ter feito esse ambiente de troca com vocês, de conversar um pouco mais com vocês, de aprender também, principalmente desmistificar um pouco o conceito de médicos que não são tão acessíveis e que são muito sisudos. É muito bom poder conversar e estar disponível para vocês. Não espero poder ser chamada em uma outra oportunidade para a gente poder fazer mais trocas assim. Muito grata aí pela presença, foi engrandecedora, viu, Érica? Mesmo. Obrigada. Obrigado, gente. Obrigado, Érica. Boa noite. Vamos tentar descansar, né? Desligar. Obrigada. Boa noite. Descansem. Bom trabalho. Para vocês também. Para quem fica trabalhando, bom trabalho. Para quem vai descansar, tentem descansar de verdade, nem que seja uma horinha. Assistir a novela. Tá bom. Tchau. Tchau. Tchau, obrigada, Érica.